Cannabis medicinal oferecida pelo SUS ainda atende número restritos de pacientes. Inclusão de outras doenças e redução da burocracia para melhorar acesso ao medicamento foi tema de debate em uma audiência pública aqui na Alesp. Em plena era digital, ainda há quem prefira os livros físicos. Bibliotecas de São Paulo receberam mais de 1,5 milhão de leitores no último ano. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar, já dizia Castro Alves. O tempo passou, mas a poesia continua atual. Em uma era digital em que a leitura parece ter perdido espaço, a realidade é outra, principalmente nas bibliotecas municipais de São Paulo, como esta aqui. Quinta-feira é dia do quadro É Meu Direito. A Defensoria Pública responde dúvidas da população sobre os direitos dos consumidores que estão endividados. E ainda, a tecnologia que está mudando a realidade das pessoas cegas. O profissional com deficiência visual, ele é um profissional como qualquer outra pessoa. A única coisa que precisamos é que seja oferecido os recursos adaptados para nós, computadores com leitores de tela, celulares que estejam com os leitores também ativados, e nos mostre quais são os papéis que precisamos cumprir e podemos sim ser cobrados e promovidos como qualquer outro profissional que está no mercado de trabalho. É agora no Jornal da Alesp. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Jornal da Alesp. Além dessas notícias, nossos repórteres percorrem a capital paulista, a Assembleia Legislativa, para trazer muito mais notícias. Vamos então para o nosso giro de repórteres. Começamos com o Ronaldo Penido, que está acompanhando uma atividade do Instituto Histórico Militar aqui na Assembleia. Ronaldo. Isso mesmo, Camila. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. O Instituto Histórico Militar promove na noite de hoje um evento aqui no Auditório Franco Montoro. Este evento vai acontecer para a posse da nova diretoria e vai reunir militares das Forças Armadas, militares da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros e representantes da sociedade civil. Todos vão participar deste evento que vai empossar a nova diretoria do Instituto Histórico Militar. Daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes, mais informações para você no Jornal da Alesp. Combinado, Ronaldo. Vamos também conversar com a Natália Lino, estreando com a gente hoje ao vivo aqui no Jornal da Alesp. Vai trazer informações para nós sobre a campanha de doação de sangue, né, Natália? Tem novidade. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal do Alesp. Mudanças significativas para quem for fazer doação de sangue, que entram em vigor agora em outubro. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes para vocês. Tá bom, fiquei curiosa para saber sobre essas mudanças. Vamos também conversar com a Lívia Almeida, que está com a gente. Sei que hoje ela foi para uma missão super especial e diferente, viu? Curiosa, né, Lívia? Conta para nós. Boa noite. Bem diferente e curiosa, viu? Boa noite para você, Camila, e a todos que acompanham o Jornal da Alesp. A gente fala do Centro de Histórico de São Paulo. A gente está em frente à Biblioteca Mário de Andrade, em que toda quinta-feira acontece uma caminhada aqui noturna que dura cerca de 2 horas. E essa caminhada acontece há mais de 20 anos aqui em São Paulo. É uma aula de história, de cultura, de arquitetura e a gente vai acompanhar de pertinho e daqui a pouco eu trago mais detalhes. Tá certo, aguardo vocês três daqui a pouquinho. Você que está em casa, vou te esperar também, porque a gente vai fazer um intervalo rápido, são só 2 minutinhos. Não saia daí, o Jornal da Alesp volta já. Agora sim, Jornal da Alesp está no ar. Muito obrigada pela sua companhia. Nós temos 1 hora de muita notícia pela frente. 2 anos depois de começar a ser oferecida pelo SUS em São Paulo, a cannabis medicinal ainda atende um número restrito de pacientes. Uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa discutiu os avanços da política e os desafios para ampliar o acesso ao tratamento. Entre as principais reivindicações estão a inclusão de outras doenças e a redução da burocracia para conseguir o medicamento.
2 anos depois da cannabis medicinal começar a ser oferecida pelo SUS em São Paulo, a discussão agora é outra. Como fazer essa política alcançar mais pessoas e quais pontos ainda precisam ser melhorados? Foi esse o assunto de uma audiência pública realizada aqui na Lesp. Muitos pacientes já foram beneficiados, porém apenas aqueles que têm as 3 patologias clássicas, Lennox-Gastaut, Dravet e esclerose tuberosa. Mas muitos outros pacientes ficaram de fora. Então, essas epilepsias costumam ser graves e refratárias, porém tem outras que são igualmente graves e refratárias, mas não são contemplados. Então, hoje a luta é também para a epilepsia fármaco-resistente, além de outros casos clínicos que a gente sabe também que tem benefício. Hoje, o Estado considera 774 pacientes na política de cannabis medicinal. O número reúne pessoas em tratamento, pacientes que tiveram uma interrupção temporária e também os que ainda não começaram a usar o medicamento. Em 2024, eram 182. A média atual é de 38 novos pacientes por mês. De junho de 2024 a julho deste ano, foram mais de 30 mil frascos de medicamentos entregues aos pacientes pelo SUS. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a distribuição acontece de forma contínua e regular, sem registro de desabastecimento. Mas para quem acompanha os pacientes de perto, o desafio agora é garantir que mais pessoas tenham acesso. Após 2 anos, a gente ainda está muito restrito em poucas patologias na distribuição dos medicamentos. Acho que falta um pouco do olhar do governo aqui no sentido de ampliar, ver casos reais que estão acontecendo, de melhoras de muitos pacientes e começar a ampliação de forma gradual. Eu acho que a gente tem um desafio grande. A partir agora também desse mês, né, que a gente teve a autorização da Anvisa para plantio de cannabis agora no Brasil, né, a partir da decisão do STJ, a gente tem agora a autorização da Anvisa para plantar. Então, eu acho que esse processo deve ser ampliado, a gente vai ter mais soberania até para a produção de medicamentos aqui no Brasil também. E mesmo entre os pacientes que já estão dentro dos critérios, conseguir o tratamento pode exigir uma série de documentos e exames. Segundo a médica, essa burocracia acaba criando obstáculos para algumas famílias. Eu acho que facilita um pouco mais em relação ao que é necessário para que essa família consiga. São muitos papéis, preencher muito, eu imagino o quanto isso é burocrático para o médico que está lá no SUS, que tem uma fila imensa de pacientes para atender, média de 15 a 20 crianças por dia, mas ele tem que preencher ali quase que 8 papéis, mais tantas receitas, então isso precisava ser revisto com mais cuidado. Para o Instituto Ficus, que acompanha as discussões sobre cannabis medicinal, o número de pessoas atendidas ainda é pequeno diante da demanda. Então eu falo assim, a gente tem a lei que oficializou esse fornecimento, mas a gente ainda sente, por parte do governo do estado, ainda uma certa restrição nessa ampliação para outras patologias e pacientes que vão precisar desse óleo. A audiência terminou com a ideia de que a política seja acompanhada constantemente, discutindo novos critérios de acesso, capacitação de profissionais, pesquisa e a possibilidade de ampliar o atendimento para outros pacientes. E ainda falando sobre as atividades aqui da Casa Legislativa, o Instituto Histórico Militar de São Paulo realiza agora, aqui na Assembleia, uma cerimônia comemorativa. Ronaldo Penido está acompanhando tudo, chega ao vivo para a gente para explicar com mais detalhes qual a razão desse encontro, né, Ronaldo? Uma boa noite. Oi, Camila, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Este encontro visa promover a posse da nova diretoria do Instituto Histórico Militar. O evento vai começar daqui a pouco, dentro de instantes, aqui no auditório Franco Montoro. Serão entregues 84 medalhas para representantes das Forças Armadas Militares por suas atuações dentro do quadro das Forças Armadas e das instituições militares. Por isso, a gente vai conversar agora com o novo diretor institucional do Instituto Histórico Militar, o senhor Sidney José Buzo. Sidney, hoje este evento vai acontecer aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e 84 pessoas serão homenageadas. Como vai ser a entrega destas medalhas e por quais motivos essas pessoas serão homenageadas? Boa noite. Boa noite. As pessoas hoje que serão homenageadas, elas têm um vínculo
profundo com o desenvolvimento e a manutenção da história militar. Então, o Instituto Histórico Militar ele tem essa visão, então, de manter, né, e divulgar a história militar brasileira desde os seus tempos mais remotos, desde a Guerra dos Guararapes até as batalhas mais modernas, né? No meu caso em específico, eu estou vindo, né, como diretor institucional devido à minha atuação junto à história da Força Expedicionária Brasileira. Que legal, o senhor também vai ser um dos homenageados hoje. Sim, hoje eu estou então assumindo, né, uma parte da diretoria institucional e eu vou também ser homenageado então com a medalha do combatente da Força Pública. E para quem não conhece, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a atuação do Instituto Histórico Militar, uma instituição relativamente nova, tem apenas 7 anos, mas que tem esse papel importante de preservar a memória das Forças Armadas, das Forças Militares brasileiras. Perfeito. O Instituto Histórico Militar ele vai nascer de uma necessidade que parte da sociedade civil, na verdade, né, começou a verificar que não havia uma propagação dos feitos militares brasileiros de uma forma mais acadêmica, vamos colocar dessa forma. Então hoje, né, o Instituto Histórico ele está vindo para uma forma acadêmica por meio de revistas que vão ser lançadas, né, por meio digital daqui a alguns meses, né? E esses eventos justamente a gente tenta fazer com que essas pessoas que são do meio histórico, né, que têm algum vínculo, de alguma forma, vamos tentando aglutinar essas pessoas para que a gente possa então alavancar cada vez mais esse intuito que é o Instituto. Tá certo, então, Sidney, muito obrigado pela sua participação e parabéns também por ser condecorado com esta homenagem. Então é isso, o evento começa dentro de instantes aqui no Auditório Franco Montoro e a gente vai continuar acompanhando. Nós estamos preparando uma reportagem especial que você confere amanhã no Jornal da Lespe, primeira edição. Eu volto com você, Camila, nos estúdios do Jornal da Lespe. Maravilha, Ronaldo. Muito obrigada pelas informações. Agradeço também a um dos homenageados por participar com a gente ao vivo aqui no Jornal da Lespe. A cerimônia começa daqui a pouquinho. E ainda falando sobre as atividades aqui da Casa Legislativa, a Frente Parlamentar de Apoio à Adoção organizou um debate sobre política pública de acolhimento de crianças e também adolescentes. Quem acompanhou o evento foi a repórter Fernanda Camargo. Quando uma criança precisa ser afastada da própria família, o mundo que ela conhecia muda de uma hora para outra. É nesse momento de incerteza que outra família pode se tornar um porto seguro. Abrir a casa, oferecer cuidado, afeto e proteção até que ela possa voltar para casa. É esse o papel de uma família acolhedora: receber temporariamente crianças e adolescentes que, por determinação da Justiça, precisaram ser afastadas de suas famílias de origem. O tema foi abordado pela Frente Parlamentar de Apoio à Adoção aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. É uma política pública de acolhimento de crianças e adolescentes que estão temporariamente afastados de suas famílias e é o acolhimento preferencial pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em relação ao acolhimento institucional, em abrigos e casas-lares. E existe uma diferença fundamental: acolher não é adotar. Quem recebe essa criança sabe desde o início que a despedida faz parte desse gesto de cuidado. O objetivo é que sempre que possível ela possa retornar à família de origem. Assim como qualquer acolhimento, por lei o tempo máximo é de 18 meses de acolhimento, mas esse tempo ele depende de cada caso e o objetivo sempre é que ela retorne para sua família de origem, né? Durante esse período, a família de origem também deve receber acompanhamento para tentar reconstruir as condições necessárias para receber a criança de volta. A adoção é considerada apenas quando esse retorno não é possível. Só em último caso é que uma criança vai ser adotada, mas não pela família acolhedora. Ela vai ser adotada pelas famílias habilitadas no Sistema Nacional de Adoção e que vão ser selecionadas para adotar uma determinada criança.
Apesar da importância, o serviço ainda é pouco conhecido e ele depende justamente da participação de pessoas dispostas a abrir espaço na rotina e na própria casa para acolher. Dar um lar temporário a uma criança exige mais do que boa vontade. Quem quer se tornar uma família acolhedora passa por seleção, preparação e acompanhamento. E o primeiro passo é descobrir se o município oferece esse serviço. Quem tiver interesse deve se informar se no seu município tem já esse serviço implementado, procurar o próprio serviço de acolhimento para se inscrever e passar por todo um processo seletivo e de formação que é bem rigoroso, porque a gente tem que ter certeza que as crianças e adolescentes vão estar bem cuidados. Entre os critérios estão ter mais de 18 anos, não possuir antecedentes criminais e ter disponibilidade de tempo e afeto. As exigências podem variar de um município para outro. Especialistas e representantes de organizações discutiram experiências que já funcionam e os desafios para ampliar o acolhimento no estado. Essa política pública, ela precisa da sociedade para ser executada e muito poucas pessoas conhecem ainda essa política, esse serviço, então precisa da maior divulgação possível. E olha, a Divisão de Desenvolvimento de Pessoas da Alesp promoveu uma série de palestras voltadas para os servidores que planejam se aposentar nos próximos anos. O programa Preparando aborda temas como planejamento financeiro, também a saúde física e mental e ainda os impactos sociais da aposentadoria. Aos 55 anos de idade, Luciana já planeja a aposentadoria. São mais de 30 anos de carreira no serviço público dentro da Alesp. Para ela, é preciso se preparar para esta nova fase. Aposentar é uma decisão difícil, né? E a gente começa a estudar se a gente quer aposentar em 2 anos, em 3 anos ou em 5 anos, dependendo do nosso grau de endividamento, dependendo do nosso estado mental e emocional, né? E eu acho essencial esse tipo de trabalho que o RH está fazendo, está promovendo, que abre a nossa mente. Eu acho que fica mais fácil da gente tomar decisão. Pensando no futuro destes servidores que estão em vias de se aposentar, a Alesp desenvolveu o programa de preparação para a aposentadoria, o Preparando. O projeto oferece treinamentos para que as pessoas possam encarar este momento da melhor forma possível. O programa está dividido em 6 módulos, onde são abordados temas como planejamento financeiro, saúde física e mental e os impactos sociais da aposentadoria. Ele foi pensado a partir de um levantamento com os servidores da casa, quais seriam os módulos, as temáticas, né, que eles gostariam de participar, né, porque a gente entende que esse momento da aposentadoria, né, todos nós vamos passar, né? Então é importante que ele ocorra de forma planejada, preparada, né, para que ele ocorra da melhor forma possível. O público-alvo são servidores que planejam se aposentar nos próximos 5 ou 10 anos. O evento traz ainda dicas importantes para todos que se preocupam com o futuro. A intenção desse evento é começar a olhar por um assunto que, por vezes, a gente tem dificuldade de querer abordar, né? Então, é uma fuga. Às vezes, vai chegando esse momento de rompimento, que não é um rompimento, mas uma transição. E é uma dificuldade de todo mundo, né? Falar sobre o assunto. Então, a intenção do RH, do departamento e também da divisão é conseguir promover de uma forma leve, de uma forma orientada, planejada, de discussões, de poder refletir, de reflexões sobre o tema e poder trazer os servidores para esse momento, né? Então, é um grupo de 5 a 10 anos da aposentadoria, então, para ter um tempo de pensar, de se replanejar, seja financeiramente, socialmente, né? Tem toda uma estrutura para essa transição. É bom se preparar de forma antecipada, né? Até porque a vida começa agora, né? Vai se aposentar, vai poder aproveitar muita coisa que talvez em algum outro momento da vida teve que ficar de lado por conta do trabalho, por conta dos afazeres. Então é momento de se preparar para viver essa etapa da vida da melhor forma possível.
E olha, uma boa notícia para quem doa sangue, viu? A partir de outubro, entram em vigor novas regras para doação de sangue em todo o país. Uma das mudanças é a redução do prazo de espera para doação para quem fez tatuagem, maquiagem definitiva ou algum outro procedimento estético, como a aplicação de botox e preenchimentos e microagulhamentos. Bom, além disso, tem outras novidades. Quem vai contar para nós é a repórter Natália Lino, chegando ao vivo aqui no Jornal da Lespe. Minha amiga, sei que tem novidade também para a terceira idade, né? Para os idosos com relação à doação de sangue. Conta para nós. Boa noite novamente para você, Camila, e para todos que estão nos acompanhando. Realmente uma ótima notícia, né? Essas alterações, elas devem entrar em vigor agora em outubro, como você disse. Para quem fez tatuagem, fez algum procedimento estético, ela pode fazer doação de sangue 7 dias após o procedimento, desde que ela consiga comprovar que o local onde ela fez esse procedimento está dentro das normas de segurança. Caso ela não consiga comprovar, é necessário esperar 4 meses. Isso também vale para quem colocou piercing, então a pessoa também pode esperar 7 dias para fazer essa doação. Agora, se a pessoa tem um piercing na boca ou um piercing genital, ela tem que retirar e aguardar por 4 meses para fazer essa doação. Para aquelas pessoas que utilizam anabolizantes ou fez uma endoscopia, também é necessário esperar por 4 meses. Agora, você falou sobre a questão de idade, realmente mudou, porque antes a pessoa podia fazer essa doação até os 70 anos. Agora, ela pode fazer doação com mais de 70 anos se ela estiver com a saúde em dia. Claro que a pessoa que vai fazer a doação é para ajudar outra pessoa, mas é necessário que ela esteja bem para fazer essa doação, né? Para não complicar a saúde dela. Com essas mudanças, deve-se aumentar os estoques de sangue aqui no estado de São Paulo, principalmente, né? A gente tem alguns tipos sanguíneos que estão em estados críticos. Vai entrar uma tela para vocês poderem acompanhar um pouquinho. Então, ó, em estado crítico, B negativo e O positivo, em situação de alerta, o O negativo, e estão estáveis A negativo, A positivo, AB negativo, AB positivo e o B positivo. E aí as pessoas se perguntam, né? Como fazer essa doação? Vocês também vão acompanhar aí na tela. É muito simples. A pessoa tem que ver primeiro, né, um local ali perto de onde ela está, um hemocentro mais perto de onde ela mora. Ela vai até lá, ela vai passar por uma triagem para saber se a pessoa está bem de saúde e se ela responde a todos os critérios necessários para fazer essa doação. E quais são esses critérios? É necessário ter mais de 18 anos. A pessoa também precisa pesar no mínimo 50 quilos. Tem que levar um documento com foto, precisa ter feito uma refeição, né, para poder fazer essa doação. Não pode comer alimentos gordurosos 3 horas antes de fazer a doação e também precisa aguardar 2 horas após o almoço. Todas essas informações é possível encontrar no saude.sp.gov. Lá você consegue saber quais os hemocentros onde você pode fazer essa doação e todos os critérios necessários. Eu volto com você, Camila. Tá certo, Natália. Muito obrigada pelas informações. Parabéns pelo trabalho. Ó, a gente vai fazer um intervalo rápido aqui no Jornal da Lespe. 2 minutinhos apenas, você já sabe. Não saia daí, nós voltamos com muito mais notícias. Estamos de volta com o Jornal da Lespe. Tem muita notícia por aqui ainda sobre educação, cultura. E olha, quem disse que São Paulo só se conhece durante o dia ou no corre-corre do trânsito? Há mais de 20 anos, um grupo de apaixonados pela capital trocou o sofá das noites de quinta-feira por um par de tênis e uma boa caminhada pelo centro histórico. Toda semana, prédios históricos, também histórias da Bossa Nova e segredos da Revolução de 32 e até exposições de arte ganham vida sob a iluminação noturna da cidade. Inclusive hoje, a atração é ainda mais especial. Uma visita exclusiva a um prédio histórico com obras do artista Alex Fleming. Quem está lá vai acompanhar essa caminhada hoje é a repórter Lívia Almeida chegando aqui com a gente. Minha amiga, cadê a roupa de caminhada?
Olha, Camila, São Paulo é realmente surpreendente. Vocês não conseguem ver meus pezinhos, mas eu garanto que estou de tênis, porque são 2 horas de caminhada aqui pelo Centro Histórico de São Paulo. Uma caminhada muito rica de história, de arquitetura, de cultura. Essa caminhada, como você bem disse, começou há cerca de 20 anos aqui em São Paulo e desde então toda quinta-feira reúne entre 50 e 100 pessoas para conhecer mais sobre o Centro Histórico de São Paulo, que muitas vezes na pressa do dia a dia a gente acaba conhecendo muito pouco. E uma curiosidade é que toda semana a caminhada tem um percurso diferente. É cerca de 5 quilômetros percorrido também, junto com guia, com especialista em história para explicar um pouco mais sobre esses pontos tão famosos de São Paulo. E nesta semana, hoje, nesta quinta-feira, o trajeto passa pelo Viaduto do Chá, segue pelas ruas do Comércio até a Praça da Sé e depois vai para a Casa da Marquesa de Santos e o Palacete Roberto Simonci. E a parada especial da noite, a grande atração, como você bem comentou, é a exposição Ruínas de Ramos de Azevedo, que vai abrir as portas para a exposição Apocalipse, do artista Alex Fleming. A gente está aqui na Biblioteca Mário de Andrade, né, que é a biblioteca que é o ponto de encontro e também de encerramento desta caminhada. A gente lembra que essa é a maior biblioteca pública de São Paulo e a segunda maior do país. E também muitas pessoas já estão chegando por aqui, porque a previsão é que a caminhada comece às 8 horas da noite, ou seja, daqui uns 30 minutinhos, muita gente já chegando, se preparando para essa caminhada. E também aqui ao meu lado, eu já encontrei a Celina Quintas, ela é agente de viagens, de turismo, e ela veio do Rio de Janeiro para participar da caminhada noturna pela primeira vez. Boa noite, muito obrigada por falar aqui conosco no Jornal da Lesp. Como está a expectativa e como você conheceu a caminhada noturna? Apareceu para mim no Instagram, eu costumo vir a São Paulo eventualmente 2, 3 vezes ao ano, fazia um tempinho que eu não vinha. Cheguei ontem, quando apareceu isso, eu falei, não posso deixar de fazer. Nunca, não zanzo pelo centro à noite, mas era uma oportunidade de estar num grupo, fazer uma coisa totalmente diferente e mais ainda cultural, por terminar num local de uma exposição de arte, numas ruínas, enfim, vou conhecer uma outra São Paulo agora aqui. E Celina, você já participou de algum evento como esse ou é a primeira vez? Assim, de caminhada noturna, nenhuma. De caminhada, sim, até em outras cidades e países, mas noturna não. As expectativas estão altas, então, para conhecer um pouco mais sobre o Centro Histórico de São Paulo, que é tão rico, não é isso? Eu vi agora você falou o roteiro, eu nem sabia qual era o roteiro, porque eu não tenho assim um centro na minha cabeça. Eu fico mais pela região de Pinheiros enfim, eu não conheço tanto aqui essa região, mas já vi que vai ser melhor ainda do que eu imaginava. Muito obrigada, Celina. A gente caminha juntas já. Muito obrigada pela sua participação. Gente, agora eu vou me preparar também. Já estou com o meu tênis aqui, porque são 2 horas de caminhada. O tempo tá agradável, tá gostoso aqui em São Paulo. Vou tomar uma água também, me preparar. E a gente segue acompanhando um pouco mais sobre essa caminhada noturna, que é já tão conhecida aqui em São Paulo e conta um pouco mais da história, como você disse, Camila, da capital, que é tão rica. De volta aos estúdios com você. Arrasou no boot, hein, amiga? Deixa eu só te fazer uma pergunta, Lívia. A saída é daqui a pouquinho... Gostou? Gostei. É daqui a pouquinho às 8 horas da noite, certo? Tá. Exatamente às 8 horas da noite, sai aqui da Biblioteca Mário de Andrade e depois retorna no final por aqui também. Tá, então vamos fazer um combinado? Você aciona a nossa equipe daqui a pouquinho, perto ali já do horário de vocês saírem. Você chama a gente aqui, nós voltamos com você para a gente acompanhar um pouquinho dessa saída de vocês, combinado? Combinado, até já então. Até daqui a pouquinho. Vamos seguindo por aqui, ó. A tecnologia tem mudado a forma como as pessoas cegas se comunicam, também estudam, trabalham e também como ganham autonomia no dia a dia. Recursos que pareciam impossíveis há alguns anos, hoje já fazem parte da rotina de muita gente, viu? E é sobre como essas ferramentas podem transformar vidas que a gente vai ver agora na reportagem do Vinícius Weiner. Mais de 80 anos, a Fundação Dorina No Will trabalha para transformar uma palavra em prática: inclusão. Aqui, educação, tecnologia e acessibilidade caminham juntas. Um dos exemplos está aqui. A linha Braille transforma em tempo real
as informações que aparecem na tela de computadores, tablets e celulares, em caracteres que podem ser lidos pelo tato. É uma tecnologia que leva o sistema Braille para o ambiente digital e pode fazer a diferença, principalmente na educação. Lucas conheceu a Fundação em 2018, quando estava procurando emprego. Hoje, ele atua como consultor em acessibilidade e ajuda empresas a identificar barreiras e a criar ambientes mais inclusivos. Nós fazemos análise de sites, aplicativos e emitimos relatórios para dizer se eles estão adaptados para a pessoa com deficiência ou não, e apontamos para as empresas qual o caminho que deve ser seguido para acessibilizar esses sites e aplicativos. O profissional com deficiência visual, ele é um profissional como qualquer outra pessoa. A única coisa que precisamos é que seja oferecido os recursos adaptados para nós, computadores com leitores de tela, celulares que estejam com os leitores também ativados, e nos mostre quais são os papéis que precisamos cumprir e podemos sim ser cobrados e promovidos como qualquer outro profissional que está no mercado de trabalho. E o desafio é grande. Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 7,9 milhões de pessoas com dificuldade permanente para enxergar, mesmo com o uso de óculos ou lentes de contato. Esses números mostram a dimensão do desafio da inclusão e reforçam a importância de iniciativas que promovem acesso à educação, à tecnologia e à autonomia para essa parcela significativa da população. Por isso, lugares como esse aqui são fundamentais para a inclusão e a igualdade social no nosso país. A tecnologia ela faz parte da vida humana e não é diferente para a pessoa com deficiência visual. A Fundação ela trabalha com tudo aquilo que faz sentido para a pessoa com deficiência visual ter, de fato, o seu protagonismo resgatado. E para quem perdeu a visão ao longo da vida, o acesso a esses recursos pode representar muito mais do que aprender uma nova tecnologia. Pode significar a chance de recomeçar. André perdeu a visão em 2024, depois de uma grave doença. Ele trabalhava em um supermercado. Foi na Fundação que encontrou apoio e novas possibilidades para seguir em frente. Aqui eu estou aprendendo a me readaptar. Faço cursos de massoterapia, faço orientação e mobilidade, que é para a gente ter a nossa total liberdade para poder andar de novo. E também tem bastante cursos, como Braille, eu já fiz celular, tem computador, então eles ajudam bastante a gente. Antes de conhecer a Fundação, na minha cabeça eu achei que tinha acabado, né? Então, o hospital, onde eu faço tratamento, eles me indicaram aqui, e foi aqui que eu conheci a história toda da Dorina, do Instituto, e realmente eu vi que aqui a gente tem uma vida para continuar. E olha, as famílias de baixa renda podem ter descontos na conta de água por meio da Tarifa Social Paulista, recado importantíssimo. O benefício garante valores reduzidos para o consumo de até 10 metros cúbicos de água por mês. Para famílias em situação de extrema pobreza, a tarifa é de R$ 16,42. Já para quem tem renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, o valor é de R$ 21. Para ter direito a esse benefício, é preciso estar com o cadastro único, o CadÚnico, atualizado. Além disso, o CPF do responsável cadastrado no CadÚnico deve ser o mesmo do titular da conta de água, viu? Quem mora de aluguel e tem a conta em nome do proprietário precisa então solicitar a transferência de titularidade. O desconto é limitado a um único imóvel por família, viu? A atualização do CadÚnico pode ser feita no CRAS do centro, também no Centro de Referência de Assistência Social do município. Já a informação sobre a tarifa social e os canais de atendimento da Sabesp estão disponíveis no site da companhia. O endereço é esse aqui, ó, www.sabesp.com.br/social. Esse que está aparecendo aí no cantinho da tela e você pode acessar e conferir todos os detalhes.
Quinta-feira é dia do quadro É Meu Direito aqui no Jornal da Lespe. Olha, mais de 83 milhões de brasileiros estão endividados, segundo a Serasa. E o que fazer na hora que fica tudo enrolado para pagar as contas? E também, quando chega aquela cobrança, legal, não legal? Está na hora da gente saber mais sobre os direitos com quem entende do assunto. É meu direito e é seu direito também. Aqui na Avenida Paulista, todo mundo gosta de fazer uma comprinha, né? Mas e se você tiver problema com alguma compra? Como é que faz? E algum serviço que você contratou, ou às vezes até de água, luz, como é que resolve? Olha, o direito do consumidor tá aí para te proteger e tem especialista que pode te ajudar nisso, viu? É meu direito. Contas, dívidas, boletos. Quando a gente vê, já virou uma bola de neve. E o que fica é aquela nuvenzinha de preocupação na cabeça. E muita gente convive diariamente com essa nuvem. E a Clau é uma delas, né, Clau? Com certeza. Meu Deus, tudo que eu quero é me livrar das dívidas. Eu estou até a tampa de dívida. E você já sabe como fazer isso, Clau? Aos pouquinhos a gente vai eliminando, né? A gente paga uma aqui, deixa uma ali, paga uma aqui, deixa uma ali, mas uma hora a gente chega lá, né? Você tá sabendo que tem uma lei que pode te proteger de ficar com dívidas muito grandes? Tava sabendo, não? Não. Não? Pois a gente fica sabendo agora e tem gente que pode explicar muito melhor pra gente. O doutor Tomás explica tudo, né? Meu nome é Tomás Tedesco, sou defensor público do Estado de São Paulo. Atualmente sou integrante do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública e estou aqui para tirar algumas dúvidas da população em relação a superendividamento. Minha pergunta seria se eu tenho uma dívida que passou muito tempo acumulada e eu não paguei e hoje tenho que pagá-la com o triplo do valor por conta dos juros. Teria alguma lei que protege o consumidor no sentido de eu pagar só o valor que eu estou devendo, sem ter que pagar todos os juros que acumularam? A dívida, quando ela acumula, passa muito tempo, ela acumula juros, correção, às vezes há uma aplicação de multa, não necessariamente é possível fazer o pagamento apenas do valor, digamos, do principal. Mas muitas vezes há a possibilidade de renegociar essa dívida. Inclusive, quando essa dívida ela consome um valor muito substancial da renda do cidadão, existe uma lei hoje, que é a lei do superendividamento, que ela, inclusive, permite uma renegociação coletiva com uma série de credores, todos de uma vez, para ver um plano de pagamento único. Além disso, a todo momento, os governos, tanto estadual, mas também federal, eles estão propondo possibilidades de renegociação de dívidas de maneiras coletivas a partir de normativas. Então, é importante ficar atento para ver se a situação se enquadra na situação do senhor e, havendo dúvida, pode procurar a Defensoria Pública. Como a Defensoria pode me ajudar a sair das dívidas? A Defensoria Pública tem uma série de atribuições institucionais envolvendo esse tema do direito do consumidor. E uma das atribuições que talvez encaixe bem na sua dúvida é justamente a orientação e educação em direitos. Então, a Defensoria Pública pode orientar o cidadão sobre todas as normativas que permitem, eventualmente, renegociar a dívida, acionar órgãos, ou mesmo o órgão envolvido, a empresa ou órgãos administrativos, para tentar sanar algum tipo de violação do direito do consumidor. Então, procurando a Defensoria Pública com a situação específica, é possível que nós possamos dar uma orientação mais específica. Meu nome está sujo. Tem um limite de tempo para ficar nessa situação? Vamos lá, Adolfo. Há um limite de tempo, sim, para o nome ficar nessa situação, digamos, o nome com essa restrição. E o tempo é de 5 anos. Então, após esse prazo de 5 anos, é possível ainda, dependendo da situação, teria que ver o caso específico, mas é possível até que a dívida perdure, ou seja, a dívida ela continua, mas sem manter a restrição do nome, então sem o nome sujo. Então, esse prazo de 5 anos, se não houver retirada nos cadastros dessa restrição, né, desse apontamento, é possível entrar em contato diretamente com a empresa para que ela faça isso. Caso não faça, a empresa, inclusive, pode responder por indenização por danos morais se mantiver por um prazo acima desse. Existe uma lei recente, é uma lei do ano de 2021, que é conhecida como a lei do superendividamento. Então, o que acontece? Infelizmente, uma situação que acomete muitos brasileiros, muitos paulistas, e é aquela situação em que o débito, são vários débitos, com vários credores diferentes, e isso começa a comprometer de maneira muito significativa a renda da pessoa. Por conta disso, veio essa lei, foi criada, aprovada no Congresso Nacional. Nessa renegociação
vão se retirar uma parte dos débitos em relação a juros, correção monetária e etc. Se mantém o principal, mas também um plano de parcelamento. Então, havendo essa situação de um débito que ele está consumindo demais a renda, hoje nós temos um instrumento, essa lei federal, que nos auxilia a tentar dar uma solução para a situação do consumidor. É isso aí, valeu, doutor. E olha, se você tiver alguma dúvida que precisa ser esclarecida, pode mandar aqui pra gente, entre em contato com a TV Alesp, seja pelas redes sociais ou pelo canal que você preferir. E leva de volta essa resposta pra você. É meu direito. Só todo mundo tem direitos, mas também tem deveres. Se você ficou com alguma dúvida, manda pra gente e a gente vai procurar um especialista para esclarecer tudo aquilo que diz respeito à legislação. Vamos mudar de assunto aqui no Jornal da Alesp para conversar sobre as nossas redes sociais. Iago de Andrade já está por aqui para trazer todas as atualizações, né, Iago? Boa noite. É isso aí, Cami. Boa noite para você e boa noite para quem nos acompanha. Cami, hoje com o TBT é um pouco diferente, hein? Ah, é? Quinta-feira, dia de TBT? Exatamente. Tem TBT, então? Tem, é diferente hoje. Vamos ver. Você já parou para pensar que algumas regras que fazem parte da nossa rotina nasceram de debates aqui na Alesp? Do ar mais limpo dos ambientes fechados ao assento marcado nos estádios e até a proteção dos consumidores. Muitas mudanças que hoje parecem comuns passaram pelo Legislativo paulista. O que hoje parece natural no nosso dia a dia, um dia foi debatido e aprovado aqui na Alesp. Nas nossas redes sociais temos um conteúdo no qual contamos um pouco sobre essas leis, que hoje fazem parte da rotina dos paulistanos. Cami. Bora conferir então. Vamos ver? Bora. Bares sem fumaça, assentos marcados nos estádios e Código de Defesa do Consumidor. O que esses três exemplos têm em comum? Todos passaram por debates aqui na Alesp e hoje fazem parte da rotina dos paulistas. Já imaginou entrar em um restaurante e encontrar pessoas fumando ao seu lado? A lei antifumo proibiu o uso de cigarros, vapes e outros produtos derivados do tabaco em ambientes coletivos fechados, tornando esses espaços mais saudáveis para todos. Outra transformação aconteceu nos estádios. Hoje, nas principais divisões dos campeonatos paulista e brasileiro, os ingressos devem indicar o assento do torcedor, garantindo mais organização, segurança e conforto. E tem também o Código Estadual de Defesa do Consumidor, que reúne normas para fortalecer a proteção dos consumidores e orientar as relações de consumo. E muitas coisas que hoje parecem comum começaram aqui, com debates no Parlamento Paulista. E agora conta pra gente, qual dessas regras mais impactam a sua vida? Siga @AssembleiaSP para ficar por dentro de leis que fazem a diferença na vida dos paulistas. A gente falou agora há pouco sobre o É Meu Direito, né? Uma parceria com a Defensoria Pública. E agora a gente explicando, né? Tudo que é lei precisa ser votado, precisa ser aprovado pelos poderes legislativos. E aqui em São Paulo, as leis estaduais passam por aqui. E são leis bem antigas, viu? Essa lei, por exemplo, dos bares, que você não pode fumar, algo muito antigo. Essa lei também dos estádios, que tem um outro conteúdo nas nossas redes sociais falando sobre. Também é uma lei bem antiga, aí formada mais ou menos na década de 90. Então tudo aí vira um TBT no final das contas. E a Alesp muitas vezes, né, sendo aí a primeira a aprovar legislações que logo depois são replicadas no Brasil inteiro. Isso aí. Iago, muito obrigada, viu? Deixa o convite para o pessoal acompanhar a gente. Estamos no @AssembleiaSP, tanto no Instagram, Twitter, TikTok, também no YouTube, onde esse vídeo e vários outros aparecem por lá. Segue lá. E ó, a gente faz uma pausa rápida aqui no Jornal da Alesp, voltamos em poucos minutos. Eu te espero. Falei que o intervalo era rápido e foi mesmo, porque a Lívia já está chamando a gente ao vivo aqui do centro da capital para mostrar a saída do pessoal que já está ali se preparando para fazer a caminhada noturna. Ela falou agora há pouco, estava vazio, mas rapidamente o pessoal já chegou. Tem uma musiquinha por aí também para animar, Lívia? Como é que tá a movimentação por aí?
Olha, o clima tá animado, todo mundo na expectativa. Eu também já coloquei até minha pulseirinha, ganhei meu passaporte da caminhada e agora toda vez que eu vier vou carimbar também e já vou me tornar aqui uma turista da caminhada noturna. Muita gente já por aqui também, o Carlos, o idealizador, tá colocando as pulseirinhas no pessoal para identificar também que todo mundo tá fazendo parte dessa caminhada noturna aqui em São Paulo. Já conversei com gente que vem do estado todo, Ribeirão Preto, tem gente também de outros estados, como é o caso do Rio de Janeiro, pela capital paulista também, pessoas de diversos bairros, o pessoal está se preparando, tem gente que saiu do trabalho também, tem gente que vai trabalhar depois, mas todo mundo aqui na expectativa, diferentes idades, diferentes perfis, pessoas que já vieram outras vezes, pessoas que estão vindo também pela primeira vez para conhecer um pouquinho mais do centro histórico de São Paulo. Durante essas 2 horas tem muita história para o pessoal conhecer e aqui ao meu lado eu estou com o Carlos, que é idealizador desse projeto que acontece toda quinta-feira aqui no centro de São Paulo. Carlos, boa noite. Muito obrigada por falar aqui com o Jornal da Lesp. Carlos, conta um pouquinho pra gente como surgiu a ideia de fazer a caminhada noturna. Bem, você sabe que o centro estava abandonado pelo poder público e pela população há 35 anos atrás, nos anos 1980. E nós criamos um projeto com metas para fazer com que o centro recuperasse a sua vitalidade e a sua importância na metrópole. É muito importante um centro que aglutine os paulistanos. E nós começamos esse projeto, que ele tinha metas, mas há 21 anos eu percebia sempre que os turistas não tinham onde ir. Ninguém caminhava no centro. E eu comecei esse projeto com as pessoas do centro, e hoje ele é um projeto até reconhecido por uma universidade da Alemanha como um dos 4 projetos turísticos urbanos mais importantes do planeta. Né? Não ganho nada, mas tenho alegria e ponho essa fitinha, que depois eu explico o que é, converso com as pessoas, vejo de que bairro vem, ou de que estado, ou de que país, e daqui a pouco a gente vai caminhar e nós vamos ter a alegria de ver que São Paulo é uma cidade muito especial. Né? Porque normalmente, minha filha, as pessoas falam de Roma, falam de Nova York, falam de Buenos Aires, mas não falam de São Paulo com orgulho. A gente precisa ter orgulho. E Carlos, eu estou reparando que tem pessoas de diversas idades, pessoas vindo de vários lugares diferentes. São Paulo é muito rico, né? E a gente consegue ver um pouquinho isso aqui na caminhada hoje. É o que nós vamos ver. Nós não vamos nem falar nada na caminhada, porque nós vamos para a Praça da Sé. Então não precisa, só de você olhar os prédios, eu vou apontar, vai ver a importância de São Paulo para o país todo, né? Carlos, muito obrigada. Eu vou te liberar porque faltam 7 minutinhos para a caminhada começar, porque daqui a pouco também o Carlos faz uma abertura dessa caminhada, apresentando um pouquinho mais do projeto também. O guia também vai falar um pouquinho sobre o que vão ter, né, o que vai ter durante essas 2 horas. Eu fico por aqui, vou me preparar, vou tomar um golinho de água, dobrar a barra da calça também, porque a caminhada vai ser longa e eu tenho certeza que eu vou aprender muito junto com vocês sobre São Paulo. De volta com você, Camila. Tá certo, Lívia. Muito obrigada pelas informações e vá para lá, porque eu vi aí que o pessoal já está com pressa para sair e conhecer, né, caminhando aqui pelo centro de São Paulo, os principais pontos. São prédios históricos, né, que contam a história da nossa capital, especialmente aí no centro de São Paulo. Tem muito lugar que vale a pena conferir, conhecer de pertinho. Bares, restaurantes também, prédios, arquitetura maravilhosa. Um bom passeio para você, minha amiga. E olha, a gente vai seguir por aqui, eu vou para 2, porque cidades do noroeste de São Paulo entraram em estado de alerta e atenção por causa do tempo seco. Assunto para Fernanda Camargo, chegando ao vivo com a gente aqui no Jornal da Lesp. Já tinha, né, Fernanda, desde ontem, desde a verdade do início da semana, uma previsão aí de vamos dizer assim, de um veranico, né, para os próximos dias. E agora, de fato, a gente já ao longo do dia de hoje percebeu a temperatura aumentando bastante, mas também tem essa situação de alerta porque a umidade relativa do ar está muito baixa, né, Fer? É isso mesmo, Camila. Boa noite a você e a todos. Olha, nos próximos dias, a temperatura deve subir em algumas partes do estado de São Paulo. Por isso, a Defesa Civil marcou com alerta vermelho algumas regiões, alguns municípios das regiões Norte, Noroeste e Oeste do estado. Cidades como Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos,
Franca e Ribeirão Preto. As temperaturas podem ficar até 7 graus acima da média e os termômetros podem chegar aos 40 graus, Camila. Na cidade de São Paulo e em regiões como Campinas, Sorocaba e Bauru, o calor também aumenta. As temperaturas devem ficar entre 3 e 5 graus acima da média para agosto, com máximas de 33 graus no início da próxima semana. E não é só o calor que preocupa. A massa de ar seco também derruba a umidade do ar, que pode ficar abaixo dos 30% em algumas regiões. Por isso, a orientação é beber bastante água, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e, sempre que possível, umidificar os ambientes. A atenção deve ser ainda maior com crianças, idosos e animais. E com o tempo quente, também fica o alerta para incêndio. A Defesa Civil orienta para que não sejam feitas queimadas e que não seja feita limpeza de terrenos com fogo, viu, Camila? Esse calorão deve durar até a próxima quarta-feira, dia 19. Então, o final de semana está chegando, os parques devem ficar lotados, tem bastante evento gratuito na cidade acontecendo, dá para citar até a festa da Querupita no bairro da Bela Vista, com calor vai encher. Obedecendo às recomendações da Defesa Civil, todo mundo consegue curtir com saúde e segurança. Camila? Com certeza. E chama atenção, Fernanda, você citou aí algumas recomendações de cuidados durante esse período seco, especialmente com a saúde, né? A gente tem que cuidar mais da nossa saúde. Tem algumas recomendações lá em casa, por exemplo, a gente tem o costume de utilizar o umidificador de ar. Você também tem, Fernanda? Sim, uso umidificador de água, principalmente no quarto das crianças. Eu moro em apartamento, então no último andar fica bastante quente, bastante abafado quando bate esse solzão desse veranico. Então a gente precisa umidificar o ambiente, deixar o apartamento arejado, descer com os pets e passear com os meninos quando estiver menos sol, né? Horário de sombrinha, 4 da tarde, depois da sonequinha, e evitar aí que essa exposição exagerada, né? Tá muito seco, eu tenho reparado que as crianças estão tendo bastante sangramento nasal, então precisa lavar com sorinho, cuidar para não deixar a situação virar um problema respiratório, né? Com certeza, minha amiga. Muito obrigada pelas informações, parabéns pela apuração e por todos os detalhes aqui no Jornal da Lesp. E olha, a gente segue por aqui, vamos mudar um pouquinho de assunto, que tem notícia boa para o agronegócio. A produção brasileira de grãos na safra 2025 e 26 deve alcançar a marca recorde de 360 milhões de toneladas, segundo o 11º levantamento da Conab, que inclusive foi divulgado hoje, quinta-feira. Esse número representa uma alta de 2,4% em relação ao ciclo anterior. São 8,5 milhões de toneladas a mais no campo. O resultado foi impulsionado pelo crescimento da área plantada, com destaque para a soja, prevista em 180 milhões de toneladas, e o milho, que deve somar 143 milhões de toneladas. Já o trigo teve queda de produção devido à redução da área cultivada. Apesar das oscilações no feijão e no arroz, a Conab também garante que o volume colhido assegura o abastecimento do mercado interno. Vamos conferir o que é destaque amanhã aqui na Assembleia Legislativa. Você confere agora a agenda de sexta-feira. Às 9 da manhã, no auditório Franco Montoro, ato solene em homenagem aos 75 anos da regulamentação da profissão de economista no Brasil. A solicitante é a deputada Carla Morando, do PSD. Também às 9, no auditório Teotônio Vilela, encontro estadual com mães atípicas. O solicitante é o deputado Enio Tato, do PT. Às 2 da tarde, no plenário Juscelino Kubitschek, 113ª sessão ordinária, expediente. Às 5 da tarde, no auditório Teotônio Vilela, posse da diretoria da Associação dos Blocos Independentes do Carnaval de São Paulo. O solicitante é o deputado Teolínio Barba, do PT. Às 7 da noite, no plenário Juscelino Kubitschek, sessão solene para a outorga de colar de honra ao mérito legislativo às senhoras Jolinda Garcia dos Santos Clemente, a dona Jo Clemente e a irmã Rosane Guedin.
O solicitante é o deputado Tomé Abduche, do Republicanos. E olha, quero muito a sua atenção para essa reportagem que a gente vai exibir agora, porque ela é quase um respiro, um suspiro no meio do noticiário tão conturbado muitas vezes. Em um mundo cada vez mais conectado, o papel do livro, ele ainda resiste. E as bibliotecas provam que a leitura segue viva. Em 2025, mais de 1,5 milhão de pessoas frequentaram esses espaços aqui na capital. E ao contrário do que se imagina, o público ainda prefere sentir o cheiro e também o peso das páginas de um bom livro físico. Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Mário de Andrade. De diferentes épocas e estilos, esses autores deixaram obras que atravessaram gerações e continuam despertando o interesse de quem encontra nos livros uma forma de conhecer, imaginar e compreender o mundo. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar, já dizia Castro Alves. O tempo passou, mas a poesia continua atual. Em uma era digital em que a leitura parece ter perdido espaço, a realidade é outra, principalmente nas bibliotecas municipais de São Paulo, como esta aqui. Em 2025, cerca de 1.570.000 pessoas visitaram uma das 54 bibliotecas públicas de São Paulo. A Biblioteca Mário de Andrade, no centro da capital, foi a unidade mais visitada, com cerca de 207.000 visitantes. O Isaú é um deles. Eu moro aqui perto, né? E aí, quando eu tô com tempo do trabalho, da faculdade, eu vim aqui estudar porque eu acho o clima bem agradável. Você prefere o livro físico a uma versão digitalizada? Assim, eu prefiro o físico, assim. Acho que esse mundo meio de telas, assim, o livro ajuda bastante a gente a ter uma concentração e tal. Me ajuda bastante, pelo menos. Uma pesquisa feita pelo Serasa, em parceria com a plataforma online Opinion Box, apontou que entre os 1.261 entrevistados, 73% declararam preferir os livros físicos. Você acha que é melhor? Você consegue entrar mais na história? Por que você tem essa preferência? É porque eu não tive a oportunidade de ter Kindle ainda e eu gosto de folhear e ler, mas acho que um futuro eu acho que é interessante também ter o Kindle, porque o acesso também, às vezes o livro é mais caro e aí o Kindle é mais econômico, então pode ser interessante, uma alternativa mais para frente. Físicos, quando a gente está aqui é físicos, eu gosto de ficar, a gente pesquisa, né, fica olhando um pouquinho de cada coisa, diferente, aí larga um pouquinho o celular, né. Além das visitas, o número de empréstimos de livros e outros materiais também aumentou. A gente tem um público que utiliza a biblioteca como espaço de trabalho e estudo, trazem seu próprio material, mas a gente também tem um público que vem para pesquisar e utilizar as nossas coleções e acervos e fazer também empréstimos de livros. E a gente também, além disso, né, a gente tem um público e aí mais jovem que vem bastante para as atividades culturais que a gente oferece aqui na biblioteca, totalmente gratuito. Mais do que espaços para guardar livros, as bibliotecas seguem como lugares de encontro e de aperfeiçoamento. E enquanto houver leitores dispostos a virar a próxima página, essas histórias continuam encontrando novos caminhos para chegar até o público. A gente ampliou as possibilidades de acesso e leitura, só que, na verdade, uma coisa não substitui a outra. Então, a gente tem, sim, mais possibilidade de ter acesso à informação e a livros e a publicações de forma online, mas isso é um jeito que as pessoas acessam e têm contato com esse conteúdo que não substitui o livro físico. Então, muitas vezes, elas chegam num autor por meio do digital, mas se elas se interessam, se aquele conteúdo faz sentido, né, e elas querem ampliar a possibilidade de aprofundar nesse autor, por exemplo, daí elas vêm presencialmente para ler no livro físico esse mesmo autor que despertou esse interesse. A gente até romantiza um pouco, né, essa questão de fazer a leitura no livro físico, porque realmente é muito diferente o contato com o livro, ele é importante, ele é fundamental para a gente continuar, né, com a mente sempre ativa, lendo boas histórias que nos ajudam a refletir sobre a nossa existência aqui nesse planeta, por que não? Eu adoro ler os livros de poesia. E você? O que você mais gosta de ler?
O Jornal da Lesp fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Vamos encerrar então com as imagens bonitas das bibliotecas aqui de São Paulo, que elas continuem sempre muito lotadas, cheias e que esse número que a gente viu aí de leitores cresça cada vez mais. Uma boa noite para você, eu te espero amanhã às 7 horas da noite, também logo depois do meio-dia tem o Jornal da Lesp, primeira edição. Tchau!